Programa de hoje, um baita neurologista e palestrante que sabe tudo sobre o nosso cabeção. Você aceitaria um tratamento que melhora um problema, mas aumenta o risco de desenvolver vários outros, inclusive aquele que deveria tratar? Não. O homem sabe como desenvolver seu cérebro e como não atrofiá-lo. Autor do livro Cérebros Quebrados. Queridos, um grande beijo. Palmas para Dr. Pedro Chestatsky. Você viu que eu falei baixinho? Você viu que ele deu uma roubada. Que ele falou baixinho aqui, ó. Esquece. Chestatsky. Esse é um sobrenome que até os 18 anos eu achei que era polonês. Aí eu fui para Polônia, para trás dos meus antepassados sobreviveram na Segunda Guerra Mundial, e a minha avó, liguei Você é da comunidade? Sou. É. Liguei do Isso aqui é orelhão. Bielorrússia. Bielorrússia. Tá vendo, ó? Olá. Acertou. Matou. Eu liguei pra minha avó assim, Jogou eu achei que nós éramos poloneses, por que a senhora não me falou dela? Minha avó, né, no céu, saudosa Ida. Tu nunca me perguntou? E aí eu descobri que hoje eu tenho uma Minsk, ascendência ucraniana, não é? É isso, do leste europeu. Eles falam da Bessarábia. Minsk. Minsk, perto de Minsk, onde teve aquela grande tragédia. Exatamente. Pô, que bacana. Você é gaúcho. Sou gaúcho. Você é gaúcho. Sou gaúcho E de você Porto faz muito sucesso. Você fez um negócio lá dos velhos, que eu achei muito interessante, que é para quem passou de 60. Então tem muito assunto com o doutor Pedro. Cérebro. Não é isso? Exatamente. Esse livro aqui, o que é o Cérebros Quebrados. Os Cérebros Que eu trouxe para todo mundo, viu? Não só o meu livro, mas o meu primeiro livro também, Medicina da Manhã, que são livros importantes para que o paciente tenha um pouco mais de protagonismo. Legal, um pouco entender. mais médico de si mesmo, sabe? Porque não tem médico que chegue no mercado e se nós não nos cuidarmos, realmente o ambiente ele conspira contra a nossa saúde a todo momento, especialmente a mental, né? Que é o tema de hoje. Que é os cérebros quebrados. E que se chama de epidemia invisível. Isso começou quando? Isso começou basicamente há uns 40 anos atrás, quando começou a industrialização, quando começou o estresse, quando começou aquela métrica do sucesso, que meu pai chegava em casa às 11 horas sem comer. Aquilo era sucesso. As pessoas começaram a entrar em burnout. Burnout é um termo novo, que também é abordado no livro. Brain rot, que também... Apodreceu o cérebro. Apodreceu por excesso de telas e mídias digitais. Então, a modernidade passou a realmente gerar um estresse muito grande. E, para quem não sabe, o estresse, ele gera inflamação, estresse oxidativo, inclusive, como estavam aqui comentando. E isso tudo torna um terreno para o cérebro totalmente adverso. Então, ele meio que chama os transtornos. Vem para cá, porque os transtornos se alimentam dessas três coisas principais. Estresse oxidativo, inflamação, vou acrescentar glicação, que é o cérebro açucarado. Para vocês terem uma ideia, o Alzheimer hoje já está sendo chamado de diabetes tipo 3. Olá. Ah, é? Diabetes Açúcar também? O açúcar inflamatório. Extremamente, ele glica, ele se pega o neurônio e deixa o neurônio como se ele fosse um papel filme, eles não se comunicam. E o quarto seria, estava falando aqui também, a monotonia intestinal. Hoje nós não comemos, hoje nós comemos ração. Razão pela qual eu tenho uma teoria que eu ainda não pus em prática ainda, que os cachorros vivem uns 10 anos, né? Porque eles comem sempre a mesma comida. Sim. E o intestino, ele odeia tédio. E como ele está conectado com o cérebro se ressente desse tédio. Então, aquela coisa de tomar o mesmo café, meu pai tem 81 anos, toma o mesmo café há 70 anos. Isso aparentemente é uma coisa prática, e o ser humano sempre busca o caminho de menor esforço a curto prazo, mas a longo prazo isso vai gerando estresse oxidativo, inflamação, neuroinflamação. Por isso que eu como de tudo. É isso, tá vendo? Gordo, sim, mas o açúcar é o que faz. A cabeça tá boa. Esses três mas isso aí são as novas pesquisas. Agora, a Sociedade Britânica agora lançou, né, se posicionou com relação à depressão, ansiedade, toque, esquizofrenia, todos os transtornos mentais, de que eles são eminentemente inflamatórios. Olha aí. E ao inflamar, diminuem os neurotransmissores que estão nos remédios. Só que os remédios, eles cada vez mais estão sendo, não digo desmascarados, está ficando claro que eles não são o carro-chefe para tratar transtornos mentais, porque eles geram também inflamação, eles geram
glicose alta no sangue, eles deixam o paciente mais hipertenso, ou seja, em alguns casos eles não ajudam e podem atrapalhar. Nada contra medicamentos, eu sou neurologista, uso medicamentos todos os dias no meu consultório, mas a gente tem que saber que ela é parte da solução dentro de um cenário mais amplo de controle desses fatores todos que a gente está falando. E doutor, como é que a gente sabe que a gente está passando por esse... Porque, né, a gente tem uma mania de que só vai pro hospital quando alguma coisa dói, né? Mentalidade reativa, não proativa. Exato. Então, como é que é o sintoma, o que faz para descobrir? Porque é uma coisa nova também, né? Em geral, o maior sintoma que nós estamos vendo hoje é a perda de foco, é o burnout, é a fadiga ao acordar. Como assim? Eu acordo, eu tenho que estar bem. Não. As pessoas estão fadigadas, as pessoas estão com um diâmetro abdominal elevado, isso também inflama muito. O homem, 94 centímetros, medido no umbigo. Pega a sua fita métrica agora. Homem, 94. Lembre-se do Brasil da Copa de 94. Em mulheres, eu me lembro da morte de John Lennon. 80. Então, se alguém está além disso, isso passa a haver um acúmulo de gordura dentro das vísceras. Gordura do fígado, lembra que antes era uma coisa meio normal? Hoje é a terceira causa de cirrose e uma causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Caramba. E de onde é que vem isso? Do carboidrato, do açúcar, dos picos. Refinado, né? Especialmente o refinado. Toda vez que a gente tem um pico de açúcar, 30, 40 minutos depois de uma refeição, arroz com feijão ou um doce, tanto faz, nós só precisamos de 1% desse pico. Os outros 99 são depositados. O pico glicêmico que fala. O pico glicêmico. Nós não precisamos de todo o pico. E o que vai acontecendo? Lá na savana africana, há 10 mil anos atrás, a gente precisava realmente estocar. Porque a gente vivia num mundo de escassez, correto? Hoje, total abundância. Então as pessoas comem de 3 em 3 horas, elas comem quando estão alegres, quando estão tristes, quando estão com amigos, comem sem fome. Que eu costumo dizer que é o contrário da água. A água, tu tem que tomar ela sem sede, porque nós perdemos o sensor de sede a partir dos 30 anos. A comida, só quando tem fome, e olhe lá. Poderíamos falar aqui sobre jejum intermitente, que é uma outra seara, mas também isso certamente favorece o cérebro nesses quesitos de inflamação, glicação e intestino monótono. Interessante. Ó, aqui os livros, aqui as publicações aqui do Dr. Pedro. Ó, esse livro é muito legal, ó. Que essa medicina dos 5 P's. Que é a medicina do amanhã, que é para você ter você ficar velho e ficar um velho que tenha mobilidade, que não seja aqueles velhos. E o Brasil, diz que a Europa, a gente estava até conversando a semana passada, 10 anos, eles têm mais 10 anos de mobilidade do que o brasileiro. O brasileiro, ele fica um velho muito zoado. Caquético. Um velho zoado. Ó, esse aqui, e esse é do que a gente está conversando hoje, que são os cérebros quebrados, que é o que a gente está sentindo. E a gente não sabe por quê. Por que a gente está meio esquecido? Nós estamos esquecendo o que o cérebro precisa. Eu costumo dizer para meus pacientes que tem uma doença X ou Y. Eu não vou tratar a tua doença, vou também, mas vou muito mais tornar o teu cérebro mais robusto para que ele empurre a doença para fora do carro. Então, mas isso aí é uma ginástica que a gente tem que fazer? É um programa que eu criei de 7 semanas, onde tu vai batendo metas relacionadas ao movimento, que por sinal é o que há de melhor para o cérebro, é o movimento, que pode ser metrificado por passos e exercícios isométricos. Eu considero a prancha o mais útil, porque ele movimenta 80 músculos. O músculo libera uma substância chamada irisina, essa substância entra no sangue e vai para o cérebro. E é neuroprotetora. E tu pode fazer debaixo da mesa, sei lá, no corredor. É muito democrático. Os passos são esses que a gente dá, é o que eu dei aqui agora. Que eu meço por esse anel aqui, ou por qualquer relógio, que talvez todos tenham aqui. Esse é o anel moderníssimo que coloca teu sono. Isso. Né, mas o principal, Daniel, é passos. Você precisa se movimentar. Porque foi feito um estudo que acompanhou 500 mil de pessoas por 4 décadas e viu que acima de 5 mil a gente foge do sedentarismo. 5 mil passos. 5 mil passos. Tu não é considerado mais sedentário. Isso eu sempre converso com os motoristas de Uber, né? Ficam todo dia sentados. Todas as profissões a gente fica muito sentado. Mas por isso que hoje as standing desks, esse programa aqui, que talvez algum dia chegue a vocês todos aqui sentados em púlpitos. Sim. Em função dessa questão. A cada uma hora sentado a mais do que deveria, você perde 22 minutos de vida. Putz, na miséria. Caraca. É um novo cigarro. É um novo cigarro. Tchau, celular, loucura, tchau, cara. cigarro. Cigarro era assim.
Puta, que coisa, hein? Você deixou então, a gente... Né? Esses detalhes todos, se tu juntar eles vão começando a tornar um terreno para o cérebro adverso. E aí ele começa a falhar. Alguns vai para depressão, ansiedade, a gente tem essa explosão de Alzheimer, de Parkinson, de autismo. Pra vocês terem uma ideia, hoje 1/3 dos idosos tem Alzheimer, daqui a 5 anos, metade. Porque esses insultos ao cérebro acabam gerando uma certa rebeldia do cérebro, que começa a meio que matar ele mesmo. Que demência, né? A demência, que é a micróglia. Tem 4 tipos, Alzheimer 80%. E ela tem muito a ver com esses insultos que a gente... 20 anos antes da doença se manifestar, hein? Sim. Outro dia eu estava em casa vendo, tem um negócio no YouTube que chama Fotos do Passado. Eu estava vendo fotografias de São Paulo, do Rio de Janeiro, que mostra os locais, tal, como era. E você vê a população, não tinha muito gordo. Não. Você não via muito gordo. Mas isso não é uma coisa assim que eu estou falando de muitos anos, nos anos 20, anos 30, 1980. E parece que está em slow motion também. Então, mas por que tem a obesidade ficou assim nesses últimos 30 anos? Por que a gente tem tanta obesidade? É o glamour do sofá, do conforto, é o glamour das telas, né? Nós temos o Masterchef, não sei o quê. É esse glamour de coisas que realmente conspiram contra a saúde do cérebro. Então, quando a pessoa fica ciente do que faz mal para o cérebro, ela minimiza. Eu gosto da regra 80-20. A gente não precisa ser também xiita. Sim. Então, 20% faz o que você quiser. Mas 80%, que eu falo dos europeus, as Blue Zones, conhece as Blue Zones? Sim, eu ouvi falar. Das 5 Blue Zones que eu falo muito nos meus livros, 2 são europeias, que é Icária, na Grécia, e Sardenha. Subiu agora Grenoble. Escada pra caramba. Só visto o Blue Zone. Né? A comida, né? A comida também é uma comida extremamente amiga do segundo cérebro. E eles também têm pertencimento, eles têm também a voluntariado, relacionamentos. O estudo de Harvard agora... E o Mediterrâneo. Aquela vista escura. Sobe, O Mediterrâneo do Wagner Moura. Eu tenho que fazer um break. Harvard, o Sammy veio. É o lugar onde estava lá o Wagner. O Wagner. Grécia. Estava na Grécia. Tomando um vinho branco com ostra, amigo. Ali fica fácil, né? Prescrever, vá pro Mediterrâneo. Claro. Isso. Vamos fazer um break agora. O doutor Pedro é muito bom de papo e ele tem um livro muito bacana chamado Cérebros Quebrados, uma epidemia invisível, que está aqui, e está à venda para você poder acompanhar o que está acontecendo com nós aí nesse momento que vivemos. Fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Pom. Doutor, continuamos nas plataformas. Adorei a sua presença aqui, né? Muito esclarecedora. Você estava falando sobre a alimentação, sobre os hábitos de esporte e você citou um termo em inglês que é brain rot, que é o cérebro apodrecendo. Exatamente. E a gente estava até discutindo outro dia aqui que a turma está muito viciada, inclusive a gente na rede social, nesse negócio de Instagram, ficar no Reels, que é muita informação e você vai ficando cada vez mais imbecil e alienado. Você acha que isso é uma preocupação mesmo? É uma preocupação. Por quê? Porque ela rouba, ela sequestra o teu cérebro e o teu tempo que tu teria que ter para ti, para caminhar, dopamina. Pra respirar. Dopamina total. Nós temos um livro que é a Nação Dopamina, é justamente essa busca incessante. Eu sou dos anos 80. Na minha época era comum o tédio. Certo. Ok. Não tem o que fazer. O tiozinho que fica na porta de casa sentado, olhando a vida. Isso. Aqui não, agora não. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E, obviamente, o celular veio a calhar. Juntou a vontade de comer com a fome. Então, as telas, não só o celular, mas as telas em geral, elas têm esse efeito deletério que talvez demore o tempo que demorou para descobrir que o cigarro era ruim. Não sei se você sabe, mas foram necessários 15 mil artigos científicos para provar que o cigarro era ruim. Nossa. E espero que não aconteça o mesmo. Era e que aconteça que leis que vão cercear um pouco mais o tempo de tela. Mas você acha que a longo prazo o cérebro está realmente apodrecendo em relação a isso? Sim, porque ele não está... Ele pega a coisa digerida, ele não processa. Então, isso a longo prazo vai gerar toda essa situação que a gente está vivendo hoje, né? É impressionante o aumento de casos de demência, de Parkinson, de doença de Huntington, são doenças neurodegenerativas, mas também de ansiedade, de depressão. Uma palavra que não é legal a gente falar no ar, mas eu vou falar em código, tá? Auto-infração, auto-infringir-se, tá? Sim. Começa com S. Sim. 1 milhão por ano, gente. Putz. E o Brasil é o terceiro colocado em ansiedade e depressão. Não se sabe por quê. Tem uma teoria que tem a ver com desigualdade social, que isso também piora só.
Mas, realmente, assim, o livro... Mas igualdade social no mundo inteiro existe desigualdade, né? Sim. Não é? É uma teoria. Né? Mas os livros, eles trazem a perspectiva de que, apesar de todo o ambiente, você quem decide. E eu não acredito em mudança de hábito. Eu acho isso balela. Vou mudar o meu hábito. Esqueça. Pois é. Muda o ambiente. Muda o lugar, muda a sua geladeira, muda a sua despensa. Porque se só tiver coisas boas... isso aí. Tu só vai ter essa opção. Então o ambiente sempre... Eu digo, é que nem um cassino. Ele sempre leva a banca. Então, mude o ambiente que os hábitos vão mudar. Ô, doutor, mas aí pegando a carona nisso que você está falando... e as amizades também, né? Total. Nós somos 50%. Amizade também. Falei pro Sami, não vai na Gugan, não anda com fuzil. Mas agora é tarde. O cabelo dele nesse caso, principalmente do burnout. Se a gente pegar e lembrar que mais ou menos, sei lá, 10, 15 anos atrás, era bonito eu falar, putz, eu trabalho 10 horas por dia. É uma métrica de sucesso. Hoje eu fui almoçar 5 horas da tarde. Era orgulho falar isso. E hoje você vê que assim, a pessoa trabalha 3 horas falando, eu tô exausto, não consigo fazer mais nada. Exato. Tô com burnout. Essa métrica que tem que mudar é mindset mesmo, é coisa de mindset. Tu vê atletas que estão se pronunciando agora, tem uma atleta, a Biles, né, que abandonou. Sim. Não dá. E tem acho que um outro tenista, o Alcaraz. O Alcaraz também, não, eu quero isso aqui, eu quero ganhar um Grand Slam uma vez a cada 2 anos. E não ganhar os 5. Então, é isso, as pessoas se imporem limites. Está muito competitivo quando a gente fala em questões de trabalho. As pessoas, né? E se comparando, né? Sim. Se comparando demais. Aí é um inferno. Aí é um inferno. A comparação é o caminho mais curto para depressão, para ansiedade. Eu não posso. Porque nós, naturalmente, a gente pensa 70 mil fragmentos de pensamento por dia. E por algum motivo evolutivo, 70% desses pensamentos já são negativos. Sim. E ganha quem entende que isso é só um pensamento. Sim. Ou seja, entra aqui, sai aqui. Que a mente da gente engana muito. Demais. Então não acredite nos pensamentos. Quando tu começa a te comparar, tu começa a acreditar. E tu vai fazer uma pesquisa, eu ainda vou fazer essa pesquisa. Quanto mais felizes e pomposos tu tem numa rede social, pior tá o casal. Com certeza. Sem dúvida. Quem posta muito... E, por exemplo, existe sei lá, vamos chamar um tratamento da gente pensar positivamente, porque eu acho que a gente decide ser feliz ou infeliz. É uma decisão pessoal. Você pode decidir a sua vida e falar, eu vou ser infeliz. Aí você fica infeliz pra cacete o resto da vida. Isso aí, existe. Então, mas existe uma maneira da gente ter pensamento positivo? Existe. Gratidão. A gente Não, eu digo um cara... O infeliz. Muito infeliz. O Gueré, um cara Gueré, chato, aqui, ó. Reclama, que fala que decida, fala não, tem que fazer o negócio do computador. Gueré. Fábio Gueré, decida, é o melhor. Que decida... A primeira coisa que ele tem que ter é um propósito, ou seja, uma razão para acordar, que é um dos 9 poderes das Blue Zones. Se ele não tiver uma razão para acordar, ou seja, um projeto, pode ser... O que é o Ikigai? É o propósito de vida. É aquilo que tu faz bem, aquilo que as pessoas precisam que tu faça, que você tem habilidade, que tu gosta de fazer, você tem habilidade. E que te remunere. É difícil. Minimamente. Né? Não pode ser um sonho. Exato, não pode ser só uma coisa. Eu gosto de fazer, mas é... Legal. São essas 4 coisas. Não necessariamente remunerar, tá? Mas às vezes a remuneração vem de outra forma. Tu pode cuidar de um familiar, por exemplo. Isso é um Ikigai. Isso faz com que tu chegue perto da felicidade. Mas cuidado com esse termo. A felicidade, ela tu pode ter no mesmo dia o teu pior e o melhor dia. Claro, sim. A vida é essa. A felicidade não é eterna, né? Não. Só se o cara tiver medicado. Pra mim são momentos, cara. São momentos eu que tu quero percebe. sossego, felicidade. Eu gostei, o pensamento japonês. Agora desses 20% que você falou, que é 80-20, o que dá pra ter de válvula de escape com os amigos? Fumar um bastonete de tabaco? Que isso? Bastonete. Não, nem falar de droga. Não, tomar um vinho com os amigos, rachar o gargalhar com as apelar. É por aí. O que eu coloco no livro? 10 coisas que são importantes para a saúde mental e saúde global. Primeiro é o movimento, que é a caminhada e a prancha. A prancha porque qualquer outra atividade isométrica que fica paradinho. Depois nós temos, da parte do alimento, 7 coisas essenciais, que é comer pouco. O que é comer pouco? Parar de comer quando está um pouquinho com
fome. Aí, ó. Sabe? Sai Esse fora. é o time. Sai Ele fora. passa um pouco, pede mais uma linguiça. Ajuda, velho. Depois, água, que compõe 90% do cérebro, junto com a gordura boa. As gorduras boas têm que ser exploradas. Tem gorduras boas e ruins. Abacate, Eu sou boa. Avocado, raspas de coco, azeite extra virgem. Lá no Rio Grande do Sul a gente produz bastante. Eu gasto uma garrafa por semana. E depois tem as saladas, que vão alimentar as bactérias do microbioma. Vocês sabiam que as bactérias do nosso intestino fabricam 95% das substâncias do cérebro? Serotonina, noradrenalina. Caramba. Sim. Então a gente tem que alimentar os bichinhos. Sim. Então salada, fermentados, que é uma coisa pouco falada. Chucrutes, né? Aquelas bagaças. Chucrutes Tempê, é bom. miso, o kimchi, que eu mais gosto. Depois, as gorduras boas, que eu falei. Os carboidratos, sejam eles salgados ou doces, eles devem ser, atenção, centralizados no dia. Pode comer carboidrato, mas tenta levar mais para o almoço e menos nas pontas. Sim. Ah, sim. O cara que come muito carboidrato de manhã, que é os americanos, por isso que eles estão em apuros, e o cara que come muito carboidrato à noite, ele vai ter mais efeito neurotóxico. Então leva os carboidratos mais para o almoço. E por último, tenta fazer um jejunzinho de 3 horas entre a janta e o sono. Tá. Ou seja, durma de barriga vazia. Entendi. Porque isso vai fazer com que tu fique 12 horas sem comer. Sim. Ou seja, janta às 7, café às 7. E esse tempo tu já cria uma substância parecida com aquela da prancha, da irisina, que são corpos cetônicos. Caramba. Que é um bálsamo pro cérebro. E que tu mesmo pode produzir. Veja que você tem uma fábrica dentro de ti mesmo. Células novas, Faz uma faxina inacreditável de mitocôndrias, de radicais livres, que nós estávamos falando aqui do NAC, né? O NAC é um suplemento que também é abordado no livro. Suplementos são importantes, ainda mais nos dias de hoje, em que o solo está pobre de vários... o solo está pobre de magnésio, por exemplo. Os idosos não absorvem o complexo B, ômega... Enfim, falo de vários aqui. Doutor, tem uma dúvida, assim. Pelo que você falou, as condições, né, de alimentação piorou muito nos últimos anos. Porém, quando a gente olha a expectativa de vida, ela aumentou. Se você pegar os Estados Unidos, que tem um número gigante de obesos, a expectativa de vida, eu acabei de olhar aqui, é 79 anos. É maior que a nossa. Então, assim, como que explica? Eu entendo isso, você está falando, ó, todo mundo se alimentando mal, ninguém mais anda, faz exercício, dorme mal. Mas quando você olha a expectativa de vida, melhorou. Mas não é do gordaça, né? Não. Peraí, É o seguinte, ó, peraí. é que o americano, ele tem... Para ver Pera um quanto pouquinho, o Morgado vai ó. durar. O É que Emílio voltou que vai durar o mais, americano 6 tem anos. 2 termos para definir isso. Vai daí, ó. O health span, que é tempo de saúde, e o lifespan, Dura o tempo mais de que o vida. cabelo. Está aumentando o lifespan, mas o tempo de saúde está diminuindo. É. Ou seja, os caras estão morrendo aos 70, Doentes. 80, Os gordão ficam com aquele tubinho de oxigênio. É quilos mortais. com as motinhas aquelas. O Morgado eles- tem um. Vegetando. Ele anda de motinho. Sim. Aquela motinha, aquele tubo aqui. O cara vive mais, mas vive na Disney. draga. O Fica na cara não Disney, come lá, vegetal Não, na é vida, o fica vegetando depois. É o seguinte. Tem que ter tempo de saúde, mais importante do que tempo de vida. Ô, doutor, o Exatamente. que tem nos seus estudos, assim, porque o que eu vejo muita coisa também de gente falando sobre a medicina tradicional chinesa, que é isso daí. Eu sigo um cara que ele fala, 7 da noite para de comer, faça esse jejum até o dia seguinte, ingestão de alimento e bebidas, principalmente bebidas quentes, ao invés de bebida gelada. Para dar vasodilatação. Isso, o que o senhor traz disso aí também, que eles falam da medicina tradicional chinesa para dentro dos Trago estudos? muito. Sim. O livro é uma espécie de blend de tudo aquilo que que está na evidência científica, incluindo medicina ayurvédica. E várias dessas sacadas, como por exemplo o jejum, que é ancestral, Sim. o próprio fermentado vem lá do Cáucaso grego. Estou falando em 2.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, muita coisa já era instintivamente adotada. E essas coisas, sim, devem ser respeitadas. E uma coisa muito importante, a gente tem que ter horário. Sim, é Tá? difícil. Chama ritmo biológico, porque senão o nosso corpo larga a gente de mão. Mas esses horários que nem, por exemplo, o Gueré, a gente tem uns horários malucos por conta de show. Entendi. Eles têm que ser o horário tradicional do que, né, de horário comercial, ou a gente pode fazer dentro disso o nosso horário? Em geral, como a gente tem o pico de cortisol logo no início da manhã, é interessante que, por exemplo, que a atividade física seja feita ali, depois meio-dia, depois 19 horas, para que dê tempo que tu durma lá pelas 10, 10 e meia, isso em 80% dos casos, tá? Então, o que eu aconselho a vocês é trazer umas marmitas, Certo. porque no momento que tu deixa o teu corpo muito confuso, tomo café às 10, durmo...
Por isso que alguns artistas estão sofrendo muito. Os artistas têm essa coisa de não ter regra. Não tem rotina. E a gente sabe, os artistas que a gente está falando aqui, eles estão realmente sofrendo muito. Mas se tu não fizer isso, o teu corpo te larga de mão. O meu largou faz tempo. Porque Organiza-te mais. Porque ele acha que tu jogou a toalha. Ele diz, não, peraí, eu não vou liberar hormônio, neurotransmissores, cofatores, enzimas, vitaminas para essa pessoa que está confusa. Ela não está me dando sinais de que eu devo investir nela. Especialmente, aí eu vou dar uma coisa triste, as mulheres, que depois da menopausa, como elas não são mais reprodutoras, a natureza se desinteressa. Caramba. Porque a natureza, o que ela quer? Nós somos todos aqui carcaças a serviço dos nossos genes. Claro. Maquininhas de fazer filho. Fazer filho. Depois que ele não é mais, o homem entra na andropausa em 50%, a natureza meio que nos descarta, a não ser que a gente dê sinais para ela que a gente quer jogar. Bater um bolão uns 80. Claro. Bora lá, vamos acordar. Claro, tem que ser igual o Picasso. Teve filho com 102 anos. E mesmo se ele não tiver filho, vai treinando. Samidana. Eu sou... Sammy tá aí. Olha, eu vou indicar pra vocês Lancei treinando. Os livros. Esse aqui é muito bom, que é o Medicina do Amanhã, pra quem tá mais velho. Tem muitas... É muito bom esse livro. É um sucesso, né? Esse livro é um sucesso. Está na 10ª edição. É 10ª edição. Finalista do Jabuti. 10ª edição. Tá esse livro aqui, ó. Muita gente já tem. Se você não tem, você pode pedir o seu. E esse aqui, ele tá lançando aqui, que são os Cérebros Quebrados, que é um pouco desse papo que a gente levou. Muito bom, cara. Espero que você volte aqui, que o papo com o Dr. Pedro é muito bom e o sobrenome é muito difícil, por isso eu não vou falar. Dr. Pedro Neuro. Dr. Pedro Neuro. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana, muito legal dividir aqui com a nossa audiência o conhecimento que você tem. Obrigado, doutor. Valeu. Espero que gostem dos livros que eu trouxe para vocês. Muito obrigado pela farofa. Muito bem, eu vou fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho. Bom, Reginaldo, Miltinho.